Fazendas, moinhos e flores, muitas flores. Um lugar pacato onde famílias viviam e trabalhavam tranquilamente. Estamos falando da Holanda, um país conhecido pelo cultivo das flores e pelo seu colorido. Mas essa cor começou a se apagar no ano de 1940, quando a Segunda Guerra Mundial chegou às fronteiras de seu país, dando início a uma das piores épocas da sua história. Um lugar onde era primavera o ano todo começou-se a acinzentar como o frio rigoroso do leste europeu. Foram mais ou menos 400 mil holandeses que saíram pós-Segunda Guerra. Principalmente, tem dois pontos muito importantes. Pela ameaça de uma nova invasão da Rússia. Então, os alemães tinham se recuado, aí veio, estava preocupado, isso é uma razão. Outro, no correr dos dezenas de anos, era a falta de perspectiva na agricultura, a perspectiva na economia. Daí, quando veio os soldados, alguém já avisou, tá chegando soldados aí. E o pai se escondia lá no rapão que tinha no rancho bem grande, né? Eles fizeram lá um buraco no chão. Meu nome é Jan Elting, eu nasci em 1941, no início da guerra. E com 11 anos, na época, meus pais decidiram fazer a imigração para o Brasil. Então eu venho com 15 anos com meus pais, a família, com o Duque de Caxias, um navio brasileiro, ruim para péssimo, né? Que ninguém queria comer, porque era arroz, feijão, café bem preto, chocolate, parece que era piche, né? Tão forte que tinha que passar com água. Então daí nós chegamos aqui na Holambra, dia 10 de janeiro em 50. Porque Brasil na época era o único país que poderia fazer imigração em grupo, ou seja, formar uma cooperativa. Nenhum país permitia isso. Mais uma razão de vir para o Brasil era uma clima promissora, com possibilidade de fazer duas culturas, do verão e do inverno, o que está acontecendo ainda sempre aqui. Então, muitas perspectivas boas e a religião. A menor parte da Holanda era católico, do qual os meus pais faziam parte. Então, no começo aqui era uma colônia holandesa católica. Daí nós chegamos aqui no Holambra, nós vínhamos com 110 holandeses naquele navio, com 900 alemães da alemão e uns 200 aqueles que te serviam. E na Holambra chegando, tinha os moradores daqui, chamam de nativos, nós chamamos de caboclo no bom sentido, e eles já eram, digamos, funcionários de uma fazenda anterior. E os funcionários da época ficaram, e conforme os holandeses chegaram, veio mais brasileiros da região procurando trabalho. Era um navio de guerra. A gente dormia, as mulheres com as crianças numa parte e os homens com os meninos na outra. Era um salão grande, né? E era ruim para muita gente, mais para os mais, né? Com as crianças pequenas. Eles receberam tão bem a gente que nós ficamos muito à vontade com eles. Era o primeiro passo da integração brasileira. Eles não entendiam a gente e nós não entendíamos eles, mas essa boa intenção se falava como italiano, com braço e pé, com gestos, sabe? Um monte de formas. E daí nós chegamos aqui no Holambra e não tinha nada. Nada. Tinha as colônias que eles fizeram, né, para as famílias morar.
e tinha a fazenda, a casa da fazenda onde é que as freiras estavam, e lá a gente foi recebido e daí nós fomos lá jantar. Era pão com barro, como é que falava, era chocolate misturado com açúcar e óleo, mas era tão gostoso depois de 20 e poucos dias no navio, né? Uma coisa que chamou muita atenção é que os brasileiros tinham tanta vontade de entender os holandeses e os holandeses falando entre eles a língua holandesa, que vários brasileiros da época falavam em holandês, conseguiam se comunicar com a língua. Não sabia ler e escrever, mas holandês falava. Daí fomos morar numa colônia, tinha uma dúzia de casas, era casa pequena, uma maior, para a família grande e pequena. Sem vidros, sem janelas, sem forro. Mas nesta casa, onde é que nós fomos morar, tinha piso. Mas tinha muitas casas que não tinha nem piso, só chão batida. Receber o dinheiro, as terras, sem ver, sem conhecer, né? E sem conhecer a língua. Eu acho que era muito difícil e muita coragem que eles tinham para fazer isso. E era sol todo dia. Né? O que estranhou mais a moradia para eles, né? Mas eu nunca ouvi meus pais falar uma vez para voltar, ou estava com saudades, nunca. Hoje tem o nosso turismo ainda é pequeno, mas a gente sente ano a ano evoluir. Aqui ficava aberto final de semana, chegava 4, 5, 6 pessoas num final de semana. Hoje chega-se até 50, 60, 70 pessoas no final de semana. Mas eu falo para todos, vale a pena conhecer um pouco as raízes desse lugar, tão pequeno e tão jovem. Na realidade, foi um processo lento, começou pequeno com alguns produtores que trouxeram semente de gladiolos lá da Holanda. E começaram a produzir, a ampliar, procurar mercado, que bem no início o pessoal de Campinas, os comerciantes de Campinas vieram buscar. E na época tinha 2.000, 3.000 habitantes só, a maioria holandeses. E meu pai fazia pães e doces para atender essa demanda dos holandeses da época. E teve ocasião que ele até chegava a entregar pães com charrete, jipe. Naquela época era muito difícil, né? Primeira vez quando fui lá tinha 18 carros. Isso era o mercado de flores de São Paulo. Então meu pai encontrou muita dificuldade quando chegou aqui no Brasil, principalmente com matéria-prima, né? Então tipo a farinha era outra, açúcar aqui é de cana-de-açúcar, lá é de beterraba. Tudo que ele encontrou ele teve que adaptar, então tipo demorou um ano e pouco para ele conseguir adaptar as receitas típicas da Holanda para a realidade do Brasil. Depois passou para a Ceasa e assim, quer dizer, e nós passamos a vender para o Brasil todo, com caminhões próprios. Aí em 1979 meu pai decidiu parar de sair de ser um funcionário e resolveu fundar a Marte Holandesa. Na época o turismo não era não tinha turismo na Holambra e nem Expo Flora, que é um evento das flores que tem aqui. Então a Holambra era muito conhecida pela bolachinha de canela que meu pai fazia, né? Até hoje a gente faz, a famosa a bola chamada especulaas. Por volta de 40% é o peso das cooperativas holambrenses no mercado nacional. Em relação à economia holambrense, eu diria 65%, 70% do movimento vem de lá, das flores e das plantas. Depois que eu voltei para o Brasil, lógico, você está com uma visão da Europa, 20 anos para frente. Eu vim para cá, eu mudei tudo, né? Toda a parte, tanto estrutural como agreguei produtos novos também, para introduzir aqui na nossa confeitaria. A cooperativa mais antiga é a CAP, Cooperativa Agropecuária Holambra, e dela nasceram três filhas, que são a pecuária,
Veiling Olambra, que é de flores e insumos. Cooperativas outras cooperativas de flores, a Cooperflora, né, e Cooperplantas. Então esses três juntos detêm 40% do mercado nacional. Dentro das próprias cooperativas, que geram uns 500 empregos somados junto entre as três cooperativas, mas na produção passa dos 3.000 pessoas que trabalham na produção de flores. A Expoflora começou a ficar mais conhecida, então divulgou mais o nome da nossa cidade e por isso que o turismo começou a vingar aqui na cidade. Na bagagem, eu lembro que eu trouxe também um outro produto chamado batata no cone e eu decidi lançar aqui como teste numa das Expofloras em 2006. Consegui vender 2 toneladas de batata em 17 dias. Hoje em dia é quem toca a empresa, que toca a Expoflora, porque é uma empresa. Ele compra as plantas e as flores dos produtores, através das cooperativas. A capacidade máxima, na realidade, com conforto, é entre 22 e 25 mil pessoas. Mas chega a 30 mil. Pela quantidade de visitantes, mais de 250 mil, olha, não é pouco dinheiro que fica na cidade, não, é bastante. O moinho, ela surgiu, digamos, a ideia nasceu há um pouco mais de 10 anos atrás, quando no Paraná foi inaugurado um moinho numa colônia Castrolândia que estava comemorando 50 anos. O impacto desse moinho para Olambra, quando foi inaugurado, estava lotada, a cidade inteira ficou em volta desse moinho para assistir à inauguração. O que significa esse moinho para Olambra? Trazer informações sobre Holanda para os turistas que passam aqui. Porque esse moinho, o moinho foi um motor para criar energia, para bombeamento de água, moagem de cereais, cera, madeira, fazer tintas. Se pode considerar isso aqui o motor elétrico de hoje. A gente recebe muita gente aqui no moinho. Durante esses fins de semana normais, em torno de 200, 300 pessoas por fim de semana. O que é Olambra para mim? Tem tudo que eu gosto. Eu gosto da sociedade, gosto de mexer no trabalho que eu estou fazendo, no museu, no moinho, na música. Canto em 2, 3 grupos, 2, 3 noites por semana é música. Então tem tanto sentido. A gente queria reforçar o nome do meu pai, que ele faleceu em 2009, infelizmente. E hoje está bem consolidado, então hoje o pessoal já não fala mais que vai na confeitaria, o pessoal fala que vai na Martim Holandesa. Eu dei continuidade ao trabalho do meu pai, e isso que foi, para mim, isso já posso morrer feliz, né? O meu lugar é aqui, né? Parte da família mora aqui, etc. E é um bom lugar para se viver. Estou feliz aqui. Para mim, o que eu gosto muito é as amigas. Eu jogava ralho, eu joguei muito tênis de campo, eu fiz diversas coisas. Trabalhei bastante, 25 anos restaurante, mas isso são todas coisas depois. Mas eu fiz amizade logo no começo. Nossa, tínhamos amigas que tenho até hoje. Então, tudo isso me ofereceu muito sentido para mim na vida. Como olambrense, como holandês. Eu me sinto, em vários aspectos, brasileiro, mas, paralelamente, o sentimento holandês está aqui, gravado desde o primeiro dia que eu nasci. E esta é Olambra, a Holanda do Brasil.